A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe sua vida grandemente. Nós vamos continuar hoje o estudo do livro de Levítico. Hoje é o capítulo 22, de 33 versículos. Aqui tem um tema, irmãos. Estou usando aqui duas linguagens de Bíblia diferentes. O título é assim: a lei acerca de comer coisas, aleluia, santas. Aqui está falando das ofertas. O assunto hoje tem mais um título, nós vamos estar falando sobre isso, né? O versículo 1 fala assim, ó: disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas, que os israelitas me consagrarem, para eu não profanar o meu santo nome, eu sou o Senhor. Irmãos, ofertas e dízimos é um sinal pessoal de uma conduta de um cristão. Quando falo cristão, falo da mulher e do homem. Gratos a Deus. Felizes, porque Deus é o seu provedor. Deus é o seu supridor. A gente vê um relato na Bíblia de primeiros ofertantes, ali Caim e Abel. Irmãos, apesar da Bíblia não dar os detalhes, eu acredito que o pai dos dois, que era Adão, junto com a mãe, ensinou corretamente para os dois o como se achegar e apresentar a oferta perante Deus. O problema, irmãos, que nós vamos falar nas cartas, é que Deus reprovou a Caim pela sua conduta errônea, errada. Ele era mau. Por isso que a oferta dele não foi aceita. Então, esse assunto sobre oferta e dízimo é muito sério. No Novo Testamento, Jesus fala: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá primeiro, se reconcilia e peça perdão. Aí a sua oferta vai ser aceita por Deus. Meu irmão, nós temos que nos apresentar perante o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, como oferta viva, santa e agradável a Deus. Para Ele receber todo dia o nosso louvor, nossa adoração, nosso agradecimento, e entender, meu irmão, Deus colocou num serviço abençoado, honre ao Senhor com sua oferta, com seu dízimo. É um serviço que ainda você quer melhorar, honra ao Senhor no pouco, que muito Ele vai te colocar, mas faça com gratidão ao Senhor. Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote que era Arão e os levitas tinham que aprender isso, irmão. Na prática, versículo aqui, ó, aleluia, 3. Avisa-lhe que em suas futuras gerações, algum dos seus descendentes estiver impuro, quando se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Exemplo disso, Nadab e Abiú. Fogo de Deus os consumiu. Isso é sério, minha igreja. Versículo 4. Aleluia. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou fluxo ou corpo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja purificado. Também estará impuro se tocar em algo contaminado por algum cadáver ou lhe sair o sêmen. Não podia, era uma proibição. Versículo 5. Ou tocar em alguma criatura ou outra que o torne impuro, seja qual for a impureza. Versículo 6. Aqueles que nele tocar e ficar impuro até a tarde não poderá comer das ofertas sagradas, a menos que tenha banhado com água. 7. Depois do pôr do sol estará puro, então poderá comer as ofertas sagradas, pois são seu alimento. 8. Também não poderá comer animal encontrado morto ou decepado por animais selvagens, porque se tornaria impuro por causa deles. Eu sou o Senhor. 9. Os sacerdotes obedecerão os meus preceitos, para que não sofram as consequências do seu pecado, nem sejam executados por tê-lo profanado. Eu sou o Senhor, que os santifico. Somente o sacerdote e sua família poderão comer da oferta sagrada. Não poderá comê-la o seu hóspede, nem o seu empregado. Mas se um sacerdote comprar um escravo, ou se um escravo nascer em sua casa, esse escravo poderá comer de seu alimento. Os irmãos estão vendo aí regras para como ofertar, o que podia fazer, não podia tocar em nada imundo. Irmão, o escravo, quando a gente vê na história do povo judeu,
ou um peregrino, que ele fosse fazer parte do povo, parte ali da nação, tinha que se circuncidar para ele ser considerado do povo, para participar das cerimônias, das festas, das ofertas. Isso era uma regra. Irmão, hoje, para a gente ser chamado filho e filha de Deus, a Bíblia diz que tem que aceitar Cristo como Salvador. Claro que é Ele que nos escolhe, irmão. Quando ele fala de aceitar, não é que a minha palavra é mais importante, porque é o Senhor que nos aceita. Mas eu tenho que crer, irmão. Eu tenho que acreditar na sua palavra. Eu tenho que confessá-lo, diz em Romanos 10, 8, 9 e 10, todo dia, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único Deus, nas atitudes e também nas palavras. Aleluia. Versículo 12. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Outra regra. Versículo 13. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do seu pai, como na sua juventude, poderá comer de alimento do pai, mas dele não poderá comer ninguém, que não seja da família do sacerdote. Versículo 14. Se alguém tem intenção de comer uma oferta sagrada, fará restituição da oferta ao sacerdote. Ele acrescentará 1/5 do seu valor. Irmão, alguém fala assim, mas eu vejo aqui de oferta, eu vejo falar de cobrança. Meu irmão, nós temos falado desse assunto desde o livro de Êxodo. Irmão, havia uma regra para algumas determinadas situações, isso no Velho Testamento, que era se cobrado um valor. Como, para você entender, meu irmão, como se fosse hoje, alguém passasse no sinal fechado e não pode passar o carro, há uma multa. E há pontos na carteira. Irmão, aqui era cobrado. E o que esse dinheiro ia ser revertido, irmão? Ali em prol da obra. Irmão, em prol ali dos sacerdotes, dos que faziam a obra, dos que pregavam, dos que viviam da obra. Para esse fim, irmão. O povo tinha que entender, irmão, que tinha que ter obediência, ter regra, ter respeito, ter temor pela lei do Senhor. Aleluia. Continuando aqui, ó. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas para que os israelitas apresentem ao Senhor. 16. Permitindo-lhe comê-las, trazendo assim sobre eles culpa que exige reparação, eu sou o Senhor que santifico. 17. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte a Arão e seus filhos e a todos os israelitas, se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro, residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária, 19. Apresentará um macho sem defeito, um rebanho, boi, carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. 20. Ninguém traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Irmão, Deus ensinava, Deus mostrava dos animais que iam ser ofertados sem defeito. O povo que ia ofertar não podia ter defeito algum no seu corpo físico. Irmão, a maneira de se fazer a oferta, de prepará-la, de conduzi-la, tinha que ser com perfeição. Porque Deus, irmão, quando Ele te abençoa, me abençoa, Ele dá o melhor. Deus, quando muda a nossa história, Ele faz para ser marcado na história. Ele faz o povo ver e ficar boca aberta. Olha o livro de Esther, irmão. Quando o quadro, a situação dos judeus foi mudada. Até quem não era judeu se tornou. Se converteu ao Senhor Deus. Então, Deus quando fazia coisas extraordinárias no meio do povo de Israel aqui, a qual Moisés era o pastor, e seus auxiliares Arão, seus 2 sobrinhos, que eram sumos sacerdotes, e tinha também os levitas. Lembra dos 70, que foi tirado do espírito que estava sobre Moisés e dado a eles. Estavam ali auxiliando naquele tão grande povo, que rebanho. Deus sempre fez o melhor. Deus queria que o povo, e você hoje, e nós hoje entendesse que para Ele temos que fazer o nosso melhor. Esforça-te que eu te ajudarei. Versículo 21. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho, ovelhas, como oferta de comunhão para o Senhor em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária para ser aceitável o animal, terá que ser sem defeito, sem mácula. Não ofereça ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, ulceroso, cheio de feridas, purulentas, ou com fluxo de sangue. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor, preparada no fogo.
Todavia, poderão apresentar como oferta voluntária um boi, um carneiro, ou um cabrito deformado ou atrofiado. Mas no caso de cumprimento de voto, não será aceito. 24. Não poderão oferecer ao Senhor um animal cujo os testículos estejam machucados, esmagados, desperdiçados ou cortados. Não façam isso em sua própria terra. 25. Não aceite animais como esses da mão de um estrangeiro para oferecê-los como alimento do seu Deus. Não serão aceitos em favor de vocês, pois são deformados e apresentam defeitos. 26. Disse ainda o Senhor a Moisés: irmão, era regra, tem que ser obedecido. Os animais tinham que ser em perfeição, sem defeito. Meus irmãos, isso traz um simbolismo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele foi perfeito, sem mácula, sem pecado, como um cordeiro, tirou o nosso pecado, a nossa maldição. Por isso que Deus o aceitou o seu sacrifício. Ele cumpriu toda a lei, não desfez da lei. Hoje podemos, pelo seu sacrifício, pela sua entrega, por ele suportar tudo por mim e por você, aceitar a Cristo, você que parou, voltar para Jesus hoje e se reconciliar com Deus. Não perca essa oportunidade, é agora, aleluia. Agora nós vamos do 27 ao 33, para a gente encerrar hoje o capítulo de número 22, para a glória de Deus. Quando nascer um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito como oferta ao Senhor, preparado no fogo. Não matem uma vaca ou uma ovelha, ou uma cabra ou uma cria no mesmo dia. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam de maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido naquele dia, não deixem nada até amanhã seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam os meus mandamentos e coloquem em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, que eu santifico e que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Meu irmão, leis, mandamentos, santificação, obediência, tem para tudo que fazemos para Deus de uma maneira correta. Por isso, irmãos, que Deus coloca na sua obra pastores, bispos, evangelistas, presbíteros, aleluia! Gente que tem um ministério de apóstolo hoje, que apóstolo só foi 12, para ensinar o povo, para mostrar para o povo como tem que ter feito na casa do Senhor. Tudo com ordem e decência. Amém, meu irmão? Capítulo 22 de Levítico hoje encerrado. O Senhor te abençoe. Ajude nós no canal e deixando o joinha. Traga inscritos para o canal. Nos ajude, irmãos, a levar essa palavra de Deus para o povo que tem que conhecer o Senhor. Amém? Jesus te abençoe. Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus.